Olá, galerinha! No nosso programa de hoje eu vou ensinar você a organizar o seu cardápio saudável. Muitas pessoas têm dúvidas e dificuldades em relação a isso, porque muitas vezes elas estão muito preocupadas em apenas uma refeição completa rica em nutrientes. E o segredo aí de você ter longevidade, boa saúde, inclusive emagrecer, é o planejamento do dia todo. Então, por isso, hoje eu trouxe para vocês aqui 8 passos de como você organizar o seu cardápio saudável. Vamos lá? Antes de mais nada, é importante você definir qual que é o seu objetivo. Por que você quer comer mais saudável? É para melhorar um exame? É para melhorar a saúde? É para viver mais e com qualidade? Para ter mais energia? Ou é para emagrecer? Então, depois que você estipulou a sua meta, isso é muito importante que você tenha isso estabelecido, porque com base nisso é que você vai começar a planejar o seu cardápio semanal. E o segundo passo é, então, você tirar um dia na semana, preferencialmente um horário mais tranquilo, e isso pode ser inclusive no domingo, caso a sua semana seja muito corrida. Pega um tempinho então, senta, pega um papel, você pode usar aplicativos no celular também e comece a planejar o seu cardápio semanal. E quando eu falo em planejamento, é claro, eu estou falando de todas as refeições que você faz no dia. Então você deve sim incluir aí café da manhã, se você toma café da manhã, os lanchinhos intermediários, almoço e jantar. Depois que você tirou um tempinho durante a semana para fazer isso, eu vou dar umas dicas bem rapidinhas aqui de como você deve montar as suas refeições, ok? Muito bem! Considerando as refeições principais, como café da manhã, almoço e jantar, os alimentos e nutrientes que você deve se preocupar na hora de montar essas refeições é sempre procurar incluir uma fonte de proteína. E daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos de fontes para vocês, ok? Muito bem, uma fonte de proteína, é legal você colocar também uma gordura boa, que também já eu vou falar, e sempre incluir no mínimo 2 fontes de vitaminas e minerais. Os carboidratos são opcionais, já que algumas pessoas preferem ter aí uma alimentação mais low carb, mais controlada em carboidratos. No entanto, os outros 3, a proteína, a gordura natural e as fontes de vitaminas e minerais, devem sempre ser incluídas nessas 3 refeições. Quando eu falo em vitaminas e minerais, vale lembrar que todos os alimentos eles são fontes de vitaminas e minerais, ok? É claro que alguns alimentos processados muitas vezes têm calorias vazias que não contêm esses nutrientes, mas quando a gente fala em alimentos densamente nutritivos que contêm maior quantidade de vitaminas e minerais, a gente fala que esses alimentos são fontes por serem ricos nesses nutrientes. E esses nutrientes estão presentes principalmente em frutas, verduras e legumes, ou seja, nas hortaliças. Então, mesmo no café da manhã, é importante você incluir alguma fonte de 1 a 2 fontes de vitaminas e minerais e já eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Ok, nas refeições intermediárias, é interessante também você incluir uma fonte de carboidrato que também fica opcional. Então, quando você coloca, por exemplo, uma frutinha no lanche da manhã ou no lanche da tarde, essa frutinha ela vai conter também carboidratos. Só que é interessante você não comer a fruta sozinho. Então, além da fruta, você pode incluir também uma fonte de proteína ou uma fonte de gordura natural. Então, agora eu vou exemplificar para vocês quais são essas fontes. Então, quando a gente fala em carboidratos, as principais fontes de carboidratos que têm maior quantidade desse nutriente são alimentos como o arroz, o macarrão, um pãozinho integral, o milho, a gente tem aí também aveia, biscoitinho de arroz, quinoa e tem os tubérculos também. Todos esses são fontes de carboidratos. Quando a gente fala em fontes de proteínas, então, por exemplo, as proteínas animais que a gente tem aí são os frangos, a carne, todos os tipos de carne na realidade,
os ovos, e você também pode fazer uso aí de proteínas vegetais, como por exemplo as leguminosas, os feijões, grão de bico, ervilha, lentilha também são fontes de proteínas. Ou então suplementos proteicos, por exemplo, o whey protein também é uma fonte de proteína. Quando a gente fala então em fontes de gorduras naturais, que é importante você incluir um pouquinho nas 3 refeições principais e fica opcional colocar nos lanchinhos. Nós temos aí as oleaginosas, porque as castanhas são fontes de gorduras boas, gorduras naturais. Nós temos também o abacate, um azeite extra virgem, óleo de coco, a manteiga, a pasta de amendoim integral, mas pode ser também a pasta de uma outra oleaginosa, e a gente também tem as gorduras naturalmente presentes aí nas carnes em geral. Você não precisa ter medo dessas gordurinhas, desde que você consiga equilibrar todos os outros nutrientes também. Muito bem, e as fontes de vitaminas e minerais, como eu falei, são as frutas, legumes e as folhas. Todas as hortaliças são fontes de vitaminas e minerais. E quando você incluir, por exemplo, um suquinho verde já no café da manhã, que eu falei, coloca aí 2 fontes, né, de vitaminas ou minerais no café da manhã, esse suquinho verde já seria o ideal. Então você não precisaria comer uma fruta, por exemplo. Agora, se você não é de suco verde, você pode começar o dia, por exemplo, com uma água com limão e depois ainda incluir aí uma fruta nessa refeição. Nesse planejamento, é importante você sempre optar por alimentos que fazem bem. Então, na hora de planejar, tente evitar ao máximo os alimentos processados, alimentos com alta concentração de carboidratos refinados, por exemplo, os doces, as farinhas brancas. Não que você não possa consumir esse tipo de alimento, mas é bom você reduzir. Então, nesse teu planejamento, diminua ao máximo esses alimentos. E também todos os alimentos prontos, já que vem, por exemplo, os nuggets, hambúrgueres, os embutidos, né? Inclusive a gente tem aí um artigo recente da Organização Mundial da Saúde falando que os embutidos, você consumir apenas 50 gramas de um embutido, que é uma carne processada, você pode aumentar em até 20% o risco de câncer, depois de analisado mais de 800 artigos científicos falando sobre o tema. Ok, e o que não pode faltar então são as folhas, os vegetais, as frutas, as gorduras naturais, porque eu observo que muitas pessoas têm medo das gorduras e elas acabam excluindo essa importante fonte aí de nutrientes, importante fonte de energia. Inclusive, as gorduras, elas são precursoras de vários hormônios no nosso organismo, e quem corta totalmente a gordura da alimentação pode causar todo um desequilíbrio hormonal com consequências gravíssimas para a saúde. Muito bem, agora a gente vai para o passo 3. O passo 3 é, depois que você organizou, então, você planejou as suas refeições da semana, você vai montar a sua listinha de compras, tá? É importante você montar 2 listas, porque primeiro você vai na sua despensa, na sua geladeira, e você vai ver quais alimentos que você tem ali no seu planejamento que você já tem. Então você coloca lá, isso evita desperdício, faz você economizar. E aí o que você não tiver, você vai lá e monta a outra listinha. E com a listinha na mão, a listinha pronta, a gente vai então para o nosso passo 4. O passo 4 é você ir para o supermercado. E aí é interessante também você estabelecer um dia e um horário para você ir para o supermercado. E quando você faz esse tipo de planejamento, você evita visitas desnecessárias várias vezes na semana. Então isso vai inclusive facilitar o seu dia a dia, já que você vai sentar uma vez na semana, planejar a alimentação, e aí com essa lista em mãos você consegue então agilizar e economizar inclusive tempo. Só que quando você for no supermercado, procure comprar apenas o que está na listinha. Então, por isso, evite ir ao supermercado com fome, evite também sem tempo, porque sem tempo você não vai conseguir comparar os rótulos, observar os ingredientes, porque muitas vezes você vai comprar ainda algum alimento ali industrializado, por exemplo, um molho de tomate, ou você vai comprar uma massa, e é legal você dar uma olhadinha nos ingredientes para tentar evitar ao máximo aditivos químicos. Uma outra dica também é cuidado com as promoções. A gente fica muito tentado muitas vezes quando vê lá algo na prateleira que esteja em promoção, leve 2 e pague 1,
e isso pode arruinar o seu planejamento. Então fuja das promoções, você vai estar economizando, mas lá na frente isso pode custar caro para a sua saúde. Uma outra coisa muito importante é: evite levar crianças com você também, porque as crianças normalmente elas fazem uma pressão psicológica na gente e às vezes a gente vai acabar colocando no carrinho alimentos que estão fora do planejamento. Agora, se você for com tempo para fazer educação nutricional e começar a explicar para a criança por que o brócolis é melhor que a bolacha recheada, por exemplo, tudo bem. Agora eu vou falar para vocês então o passo 5. O passo 5, com tudo comprado, tudo já em casa, você vai começar então a organizar as suas refeições. Comece a preparar alguns pratos que vão ficar prontos já para a semana. Dessa forma, quando você chegar em casa no final do dia, cansado, você não vai comer qualquer coisa. Você vai ter algo rápido para você comer e que seja saudável e que esteja dentro do seu planejamento. Quer algumas dicas bem legais aqui? Pode procurar aí saber sobre receitinhas sobre aquele overnight oat, que é você fazer uma preparação à base de fibras, frutas e iogurte que você pode deixar na geladeira e carregar prontinho para o seu trabalho. Ou então você pode planejar também saladas no pote. Então procure receitinhas que inclua todos aqueles nutrientes que eu falei aqui no início, que incluem então vitaminas, minerais, carboidratos opcionalmente, proteínas e gorduras boas. Você pode também deixar já pré-preparado marmitinhas, inclusive use o congelador, que esse é o passo 6 que eu já estou até adiantando aqui. Deixe também já frutinhas higienizadas na geladeira e saladas também higienizadas. Dessa forma fica muito mais fácil de você se alimentar de forma correta. E uma dica bem legal é você preparar, inclusive porcionar, aliás, saquinhos com oleaginosas que você pode carregar na bolsa. Se você não quer comprar oleaginosas, você tem a opção de levar sementes também, como por exemplo sementes de abóbora, girassol ou coco, o coco fresco. Você pode deixar já preparado vários saquinhos aí, um para cada dia da semana. No passo 6 use o congelador. O congelador não foi feito só para guardar sorvete, então use essa ferramenta para você inclusive deixar congeladinho, por exemplo, o suquinho verde da semana, as marmitinhas. Dessa forma você consegue colocar o seu planejamento em ação. No passo 7 organize-se de véspera. Então crie um ritual. Um dia antes, já comece a pensar o que eu vou levar amanhã se você trabalha fora, o que eu vou comer nos lanches, o que eu vou levar para o meu almoço. Então sempre deixa tudo mais ou menos pré-organizado um dia antes, dessa forma você não vai arruinar o seu planejamento. E por último, o passo 8 deixe fluir. Então coloque o planejamento em prática e comece a colher os resultados. Tudo na alimentação, ele toma tempo para começar a aparecer os resultados, nos exames de sangue, no peso, na saúde, na energia. Então faça esse passo a passo que eu falei para vocês aqui no programa, deixe fluir, tenha paciência, deixe isso virar então uma rotina, um hábito, depois você vai colher os benefícios lá na frente. E é claro, se vocês tiverem dificuldade em colocar todas essas dicas em prática ou você tiver dificuldade de montar o seu cardápio, procure um nutricionista. Ele é o melhor profissional que vai conseguir equilibrar a sua alimentação de um dia, já que todos nós temos várias necessidades nutricionais, inclusive necessidades específicas, dependendo da fase que você tá. Então é o melhor profissional que vai conseguir equilibrar isso para você e deixar tudo montadinho para facilitar a sua vida. A suplementação nutricional muitas vezes vai ser recomendada, mas é claro, isso sempre deve ser avaliado pelo profissional, porque muitas vezes você não está precisando de suplementação e se você vai lá na farmácia e compra o suplemento, o excesso de nutrientes também pode ser ruim para a saúde. E as vantagens do planejamento eu não preciso nem falar, né? É foco, você vai conseguir fugir das tentações e isso também é animador, porque com tudo preparadinho, você vai conseguir colocar em prática então a sua meta aí de saúde ou emagrecimento. Gostaram das dicas? Então eu quero ver vocês aqui novamente no nosso próximo programa, falando mais dicas de nutrição, de saúde e emagrecimento. Te vejo lá!